Maju Arruda Leite, o que o prefeito de São Paulo falou a respeito dessa situação toda? Boa tarde para você. Oi, Ana Paula, uma boa tarde a você, boa tarde a todo mundo ligado aqui no Bora Brasil. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que no ano passado, nas eleições municipais aqui da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes foi o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele teve o apoio do Bolsonaro, um apoio meio envergonhado. No final das contas, o padrinho político que entrou com tudo na campanha foi o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mas Bolsonaro é o responsável por indicar o vice, o Coronel Melo, que hoje é o vice-prefeito aqui da cidade de São Paulo. Então, hoje, mais cedo, o prefeito Ricardo Nunes chamou a operação contra Jair Bolsonaro de um remédio forte demais e se solidarizou ao ex-presidente. Vamos ouvir. Eu vi aqui, todo remédio, quando a dose é muito forte, ele não cura, ele passa a fazer um mal, né? Então, acho que tudo, inclusive, fazendo essa analogia aí, não pode ter muito exagero, né? A gente precisa ter tranquilidade, acho que ter calma. Obviamente que eu não sei os dados do processo, não acompanho, não tenho essa informação, né? Mas queria deixar aqui minha solidariedade ao que está passando o presidente Jair Bolsonaro, que não tem nenhum crime de roubo, de furto, de desvios, né? E respondendo por um processo de um caso de depredação que ele sequer estava no Brasil. Então, minha solidariedade a ele. Acho que a mensagem é essa, né? Até remédio, se você exagerar a dose, faz mal. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, também comentou sobre a investigação dos Estados Unidos, uma investigação que foi aberta essa semana e que cita a 25 de março. É uma investigação contra as práticas, para investigar as práticas comerciais aqui no Brasil, e a 25 de março foi citada pelo governo americano como um dos maiores mercados, comércios de produtos falsificados. E hoje, mais cedo, o prefeito de São Paulo comentou sobre essa fala, sobre essa investigação do governo americano contra a região da 25 de março. Nós não temos medo de investigação, acho que é um processo também normal que qualquer instituição pode realizar. A gente vai estar apresentando os dados. O que tem e constantemente acontece são as ações da Receita Federal, porque a questão de produtos falsificados não tem só em São Paulo, existe no Brasil inteiro, no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, né? E que a gente tem que estar o tempo inteiro combatendo esse tipo de coisa. O que a gente não vai aceitar, até porque não é chamar 25 de março de um local de venda de produtos falsificados, porque não é. Lá a gente tem pessoas que trabalham de forma honesta, que trabalham contribuindo com a cidade para o seu desenvolvimento econômico, e que colocar essa imagem daquele comércio a gente não vai, em hipótese alguma, aceitar. Lembrando, né, Ana, que os Estados Unidos argumentam que na investigação que a persistência desse tipo de comércio que acontece na 25 de março afeta diretamente os trabalhadores nos Estados Unidos, empresas também ligadas à inovação, por exemplo, porque dificulta a entrada de produtos legítimos aqui no mercado brasileiro. Essa é a justificativa do governo americano para colocar a 25 de março nessa investigação que foi aberta pelo escritório do representante do comércio dos Estados Unidos. Inclusive, na manhã de hoje, aconteceu uma manifestação na região da 25 de março, uma manifestação que foi convocada pelo Sindicato dos Comerciários, justamente contra essa investigação e as falas do presidente americano sobre a 25 de março. Volto com você. É isso. Maju Arruda Leite, obrigada, viu? Bom trabalho. Até mais. Essa manifestação rolou um pouco mais cedo, tá tudo normal, na 25 de março, que eu tenho certeza que algum ouvinte está nos escutando agora e falando, puxa vida, eu ia lá. Pode ir, tá tudo normal, funcionando normalmente, foi uma paralisação muito rápida para mostrar que há uma insatisfação dos lojistas ali da região com essa posição dos Estados Unidos. Aliás, aqui no Bora Brasil a gente ouviu a direção da Univinco, né, que é representante dos lojistas da 25 de março, falando exatamente sobre isso, né? Que a região tem muitos comércios que trabalham com tudo dentro da lei, com nota fiscal, tudo declarado. Então, que essa investigação não faz sentido, defendendo a posição dos lojistas ali da região, que temem um prejuízo não só à imagem, mas algum outro prejuízo maior que possa vir, e também perda de empregos, fechamento de comércios. A gente sabe muito bem
como que isso funciona. E tem um outro desdobramento que é possível também, né? A gente está falando muito aqui sobre os impactos para a nossa indústria. E podem acontecer impactos de duas maneiras, né? A gente vender menos para os Estados Unidos, os nossos produtores terem uma rentabilidade menor, reduzem produção, o que é produzido por eles e vendido para fora e vendido aqui dentro fica mais caro, sobe a inflação, podem demitir pessoas, aumenta o desemprego e tudo mais. Mas também, por outro lado, os produtos que o Brasil compra dos Estados Unidos, se houver algum tipo de retaliação, podem ficar mais caros, né? E isso também tem um impacto na nossa economia. Se o poder de compra do brasileiro fica encurtado, qual a primeira coisa que se faz, geralmente? É lazer, comprinhas, né? As bugigangas, como o próprio Lula falou uma vez, né? Que são vendidas nesses comércios e tudo mais. As pessoas começam a reter, começam a segurar dinheiro, até porque não tem, né? Nem o dinheiro para segurar. Então, os lojistas temem serem atingidos dessa maneira, caso o tarifaço vá adiante também. A Maju Arruda Leite falou sobre a posição do prefeito de São Paulo, do prefeito Ricardo Nunes. Agora há pouco teve também a fala ou uma postagem em rede social do governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas. Ele fez uma postagem com um texto bem grande. Para quem está na nossa live, está vendo aí um print da tela da postagem dele no Instagram, mas ele colocou essa mensagem no Instagram, também no Twitter. Eu não consigo falar X, para mim vai ser sempre Twitter. Tá lá a mensagem de Tarcísio de Freitas, falando que coragem é um atributo a quem conhece Jair Bolsonaro. Não faltou coragem para defender a liberdade, valores, ideais e combater injustiças, e não vai faltar agora, pois ele sabe que estamos e seguiremos ao seu lado. Ainda nas palavras do governador de São Paulo, não conheço ninguém que ame mais este país, que tenha se sacrificado mais por uma causa, quanto Jair Bolsonaro. Não imagino a dor de não poder falar com o filho, citando uma das medidas restritivas impostas pela Justiça, que é não manter contato com Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Mais uma vez, o governador encerra essa mensagem fazendo uma crítica ao governo federal, falando que a sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Tarcísio de Freitas já havia feito críticas ao governo Lula, inclusive quando a taxação anunciada pelos Estados Unidos foi de fato divulgada, quando o índice foi divulgado. Ele falou que houve uma série de decisões tomadas dentro do Brasil que levou a esse posicionamento dos Estados Unidos, esse pronunciamento do governador de São Paulo.